Um ponto muito interessante também é a questão da usurpação, de ser igual a Deus. Jesus, ele nunca usurpou ser igual a Deus o Pai. Tá? Mesmo ele sendo divino, né, ser um ser, um filho primogênito, um filho principal ali de Deus na região celeste, ele nunca usurpou ser igual a Deus. É bem diferente daquilo que em Isaías 14, verso 12 ao 14, diz o seguinte: e como caísse do céu, Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Essa passagem aqui, né, obviamente ela faz alusão a um rei, tá, aqui no mundo, mas também a Satanás, porque lá havia nações, tá, pessoal, como eu já disse. E aí diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Esse monte da congregação é o verdadeiro Monte Sião, tá? Não é o Monte Sião daqui da terra. Tem gente que fica pensando no Monte Sião daqui da terra. É o Monte Sião lá do alto, onde as pirâmides fazem alusão com o cume, onde tem a pedra de esquina, a pedra angular lá em cima. Vocês estão entendendo? A pedra de esquina não é só uma pedra de base, tá? Mas também alude à última pedra. Os Illuminati, eles têm dividido na sua pirâmide, né, por exemplo, na nota de dólar. Por quê? Porque eles esperam o cume dessa pirâmide, que seria o antimessias deles. Né? E que está ligado muito à vinda do próprio Satanás à Terra. Né? E eles aguardam isso. Então, ali alude a esse monte da congregação de Satanás, ele queria estar ali, no topo de tudo, tá? Acima de todos os anjos, das estrelas. E aos lados do norte, lembra do centro-norte da Terra, né? Nós que estudamos a cosmologia verdadeira da Terra, a questão do centro-norte. E aí ele diz: Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E isso é totalmente contrário àquilo que está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, que diz o seguinte: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre a humildade, tá? Que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo ser divino, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui, pessoal, só se entende, tá? Isso aqui é irrefutável. Isso aqui só se entende se você compreende que Jesus e o Pai não são o mesmo, tá? Só que não faria sentido dizer assim: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Poxa vida, aí tem gente que fala, porque ele está falando ali do estado humano. Não, por favor, não faz sentido o texto. Jesus, mesmo que ele tivesse em estado humano, ele já era Deus, digamos. Então, dentro dessas ideias que as pessoas dizem que Jesus seria o Pai. E como falar que ele não teve usurpação por ser igual ao próprio Deus, sendo que ele então seria Deus? Não. Aqui significa que Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo um ser divino, um filho de Deus, tá? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ser igual ao Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque são diferentes. São seres distintos. E aí diz o seguinte: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele veio aqui e ainda foi servo, se fez como nós, tá? Participando de carne e sangue. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E olha aqui, mais um exemplo da diferença dos dois e como Deus ele honra. Diz o seguinte: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, nas regiões celestiais, anjos, na terra, homens e debaixo da terra, Sheol. Ou seja, principalmente as regiões inferiores onde os demônios estão. Ou seja, todos os seres se dobrarão a Jesus. E por isso é dito: e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo, tá, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Isso aqui é irrefutável. Tá? Então, a gente consegue entender isso. Então, Jesus ele é nosso irmão e ele trouxe vida para nós. Tá? Esse é um outro paralelo, onde nós, por exemplo, vemos que em João 11, 25, 27, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ou seja, nele está a vida. Já em Satanás, ele trouxe a morte a tudo isso. Como eu já disse no princípio da live, João 8, do verso 44, diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino, tá? Desde o Bereshit, desde o princípio, desde o Gênesis. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nele nasceu tudo isso, tá, pessoal? Os últimos paralelos que eu poderia fazer aqui com vocês está ligado, por exemplo, às estrelas errantes, tá? Onde Lua, Sol, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno. Fazer vários paralelos bem rápidos aqui, né? A Lua, hoje ligada a muito à figura de Satanás, mas a Lua, no contexto bíblico, está ligada ao cumprimento das leis, tá? Por isso que tinha a figura da Ruach HaKodesh com o Sol e a Lua nos seus pés, porque a Lua está ligada a isso. E o Messias é aquele que cumpre as leis, que cumpre os mandamentos. O Sol, Satanás, você vê que ele quer se passar por ser o Sol, né? Tem até o heliocentrismo, onde colocam o Sol ali, né? Na verdade, aquele Sol antigo do mundo antediluviano significava Saturno, tá? Mas com o tempo, como Saturno é uma estrela errante que foi jogada para longe, e ela tem o que? Um caminho diferente, então eles colocaram aquilo que seria o corpo brilhante principal da nossa cosmologia, que é o Sol. Então eles colocam e dizem que nós estamos girando ao redor desse Sol e atribuem, fazem esse sincretismo a Satanás, como o Sol. Tá? Mas Jesus, ele é chamado de Sol da Justiça na Escritura. Ele é o verdadeiro paralelo nisso. A estrela errante chamada Mercúrio, que está ligado a mensagens, né, ao mensageiro, porque Mercúrio, dentro dessa questão romana, da questão grega, estava ligado ao mensageiro, a gente pode conectar com o anjo Gabriel, né? E onde nós sabemos que ele que está submisso ao Messias. Tá? Todos esses seres celestiais estão submissos completamente ao Messias. O Messias é o Senhor dos exércitos. Tá? Outro ponto é Marte, onde também está conectado com o que eles chamam de Deus da guerra. Então, muitas das vezes, Satanás ele se associa a essas questões de Deus da guerra e etc., sendo que, na verdade, Jesus ele é o verdadeiro guerreiro e o Senhor dos exércitos. Tá? Um paralelo aqui bem rápido é que alguns entendem que Miguel seria Jesus porque ele vem comandando hostes celestiais. Naquela passagem em Apocalipse, em realidade, por que está descrito Miguel ali? Onde está Jesus naquele momento? Miguel é Jesus? Não, Miguel não é Jesus. O que Jesus está fazendo naquele momento? Jesus está dando a sua vida naquele momento. Então, naquele ponto, quando Miguel está expulsando Satanás dessas regiões celestiais, é porque o Messias está morrendo, está sendo sacrifício. Estão entendendo? Mas na volta de Jesus, é ele que vem com as hostes, ele vem como Rei dos Reis. É ele que vem comandando. Miguel e todos os outros estão submetidos a ele naquele momento, porque a ele vem em glória. Vem para acabar com tudo, arrebentar com tudo com um cetro de ferro. E cetro de ferro, como eu já disse em várias lives aqui, não está ligado a Jesus ficar comandando pessoas e falando assim: vem aqui, senta, levanta, me sirva, venha prestar sacrifícios ou coisas do tipo. Não. Jesus não quer algo do tipo. Deus não obriga alguém a servi-lo. Aquele cetro de ferro significa esmiuçar, quebrar, detonar todas essas nações. Ele vai acabar com elas. Não é que ele vai ficar mandando e governando. Tá? O cetro de ferro significa, inclusive, uma espécie de arma tecnológica, algo que vai abrir o firmamento, vai quebrar todas essas questões, e vai colocar fogo nesse mundo e vai levar os seres para a nova terra e novos céus. É ali onde é o reino dele, o Shabat. O descanso é em nova terra, onde uma Jerusalém desce. Para lembrar vocês, é dito lá em Apocalipse. As pessoas falam assim: ah, mas a Jerusalém desce na terra. Então elas sempre pensam que é essa terra aqui. Só que elas se esquecem de ler um verso um pouco antes lá, que diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí, como que fica? Ou seja, tudo passou aqui, tá? No fogo. E aí, herdamos o quê? Novos céus e nova terra. E é nessa nova terra que a nova Jerusalém desce. Inclusive, um paralelo interessante é que Jesus está ligado a uma nova Jerusalém e Satanás também está ligado a uma cidade, ou seja, a Babilônia. E a uma Jerusalém terrena. Tá? A estrela Vênus, tá? Que a gente já falou sobre a estrela da manhã, né? Satanás.
filho da Alva, Jesus, né, também filho da Ruach HaKodesh, é, Júpiter, tá, que tem a ver com o raio. O Júpiter era considerado o deus dos raios, né? Quem é o verdadeiro deus do raio e do trovão? É o Messias, pessoal. Né? Sempre fala sobre a questão dos raios, a presença desse poder, tá? Tanto na figura do Pai como na figura do Filho, até de alguns anjos. E é interessante que ele até faz esse paralelo quando a gente observa Marcos 3, do verso 17, diz o seguinte: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Até nós recebemos por parte do Messias o nome de filhos do trovão, né? A questão de raios, trovões, relâmpagos. Né? E é interessante que Satanás ele gosta de ser chamado e considerado assim. Né? Quem nunca assistiu aquele herói chamado, herói falso, né? Mas chamado The Flash, né? O Flash, que corre, né? Muito rápido. O símbolo dele é uma espécie de um raio, porque na verdade ele está querendo aludir a Satanás. Tá? Tem também aquele herói da DC Comics, chamado Adão Negro, né? Olha o nome também, Adão Negro, né? Adão do escuro, né? Das trevas. E ele também possui um símbolo assim, de um raio, igual do The Flash. E também alude ao quê? A esse ser caído. É interessante que em Lucas 10, o verso 18 ao 21, diz o seguinte: E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, ó Senhor, do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então é interessante que ele faz esse paralelo de Satanás como esse raio, esse que caiu do céu. Então ele está ligado a esse tipo de poder e depois ele dá poder sobre serpentes e escorpiões, né? Também ligado à questão de constelações, entidades angelicais, etc., tá? Que poderia estar falando num outro dia para vocês, para não ficar muito comprido. E a última estrela errante, que eu poderia também fazer o paralelo, é Saturno, tá? Eu preciso terminar uma série aqui chamada Símbolos de um Céu Desconhecido, onde na última parte eu falarei sobre Saturno e sobre Vênus, tá? Mas principalmente sobre Saturno, sobre esse rei do mundo antediluviano, que está conectado a Satanás e essa estrela errante, e ao tempo. E Jesus, na verdade, ele é o Senhor do tempo. Porque em Apocalipse 22, 13, eu posso dar o exemplo aqui, ele diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, qualquer coisa que Satanás, como esse senhor antigo do tempo, quisesse fazer, não adianta, porque este espaço-tempo que nós estamos inseridos, tudo hoje pertence a Jesus, nosso Messias, onde ele detém todas essas questões. Então Jesus veio realmente a substituir. Provavelmente Satanás era alguém que ficava a uma direita do Pai, por isso é dito também aquele outro verso que Jesus, a ele foi dado o direito de assentar-se à direita da majestade nas alturas. Então hoje tem muito essa questão da direita e da esquerda. Vemos esse exemplo na questão da primogenitura de Efraim e Manassés. Tá? Manassés, primogênito, e a Efraim foi dada essa bênção, onde Jacó ele cruza os braços. Vocês creem que, por que novamente o primogênito não é o primogênito ali? Há simbologias profundas sobre essas questões, tá? Então, tudo isso aqui eu entendo como um material muito, não é para qualquer um, é um material irrefutável, mas ele não é para qualquer um, mediante aos dogmas das pessoas, né?